Qualquer país que queira ser ativo economicamente e ser competitivo no século XXI, ele precisa gerar soluções para os seus próprios problemas. E essas soluções vêm a partir de pesquisas. Então, por todos os lados que a gente olhe, desde o lado de achar soluções para os problemas do Brasil, que tem uma população única no mundo, até o desenvolvimento econômico, melhores indicadores sociais, a redução do desemprego, a diminuição da desigualdade, por todos os espectros que a gente olhe, a pesquisa é fundamental e é a base para a solução de todos esses caminhos. O programa de carcinogênese molecular, ele agrupa diferentes grupos de pesquisa que têm todos o mesmo foco, que é entender as causas do câncer. Então a gente vem desde a exposição, desde os hábitos de vida do paciente, até o que acontece lá dentro da célula, em termos de alteração molecular, alterações genéticas. Então, esse programa foca em tumores específicos da população brasileira que são negligenciados na maior parte dos outros países, principalmente nos países ricos, e, portanto, a gente tenta trabalhar a partir da compreensão de como esses tumores se desenvolvem, como é que eles progridem, a gente tenta trabalhar desde medidas efetivas para que as pessoas não venham a desenvolver esses tumores, até o fato de que, uma vez que elas tenham suspeitas de ter esses tumores, como é que a gente pode fazer um diagnóstico mais preciso e anterior, mais cedo possível, dando mais chances para elas se curarem, e como é que a gente pode gerar alvos para tratamentos específicos da nossa população. Recentemente a gente estudou, na verdade, o perfil de alteração genética, de tumores de esôfago, tentando associar isso às possíveis causas, aos fatores ambientais que levaram ao desenvolvimento daquele tumor. Então, o que nós observamos é que em pacientes aqui do Brasil, as marcas que a gente via lá no DNA, lá dentro da célula tumoral, elas eram muito mais associadas ao consumo de álcool. A gente já tem estudos anteriores até do nosso grupo mostrando que o álcool e o tabagismo são fatores importantes para o desenvolvimento do câncer de esôfago, ou seja, a proporção de fumantes e de bebedores de álcool é maior entre pacientes com câncer de esôfago do que na população em geral, mas a gente não sabia exatamente como esses fatores levavam ao desenvolvimento do câncer ou qual seria o mais importante, por exemplo. E quando a gente olhou para as marcas genéticas, nos tumores, a gente encontrou marcas causadas pelo álcool. E quando eu falo de álcool, para esses pacientes, é um consumo muito grande de álcool. Esse estudo, que foi publicado com muito orgulho, a gente participou, foi capa da Nature Genetics em outubro, que é uma das principais revistas do mundo, ele é um consórcio internacional de vários países que têm muito câncer de esôfago. Então, é o Brasil, países do leste da África, como a Tanzânia, o Quênia, o Malawi, a China e o Japão, que é o único desses países rico. Mas quem tem câncer de esôfago no Japão são os pobres japoneses, são japoneses pobres. Nesse estudo, a gente viu em brasileiros que de todas essas populações eram os pacientes que mais consumiam álcool, tinham o maior consumo de álcool, a gente viu claramente que o acetaldeído, o produto metabólico do álcool, o álcool é metabolizado num composto chamado acetaldeído, que danifica o DNA e deixa uma marca específica, na verdade duas marcas específicas. E a gente foi capaz de caracterizar essas marcas não somente no DNA como um todo, mas no gene mais importante para o câncer de esôfago, que é o TP53. Então, foi uma prova inequívoca de que o álcool não só é associado a um risco maior, ou seja, uma observação epidemiológica, quem consome mais álcool tem mais câncer de esôfago. Isso é uma associação. Agora a gente conseguiu identificar a marca que o álcool deixa no DNA e particularmente no gene que é a causa do câncer de esôfago.
qual é a relevância dessa informação, né? É basicamente a gente, sabendo as causas, a gente consegue prevenir essa doença. Então, políticas públicas que visem diminuir as taxas de consumo de álcool, elas podem ser bastante produtivas no termo de evitar o desenvolvimento dessa doença. A partir daí, a gente pode, por exemplo, procurar essa marca em quem bebe muito álcool, por exemplo, nos alcoólatras anônimos, e ver se essas pessoas estão em maior risco. Se eles já têm essa marca no DNA, particularmente nesses genes, mesmo antes deles desenvolverem esse tumor, essas pessoas podem ser monitoradas e podem ter um programa de prevenção fazendo endoscopia, por exemplo, rotineiramente, para que a gente possa detectar esse câncer nos seus estágios iniciais. Quando ele é detectado cedo, você nem precisa operar. Um exame endoscópico pode resolver, ele consegue tirar essa lesão, que ainda é muito pequena, sem maiores intervenções, sendo mais barato para o SUS, o paciente não fica tanto tempo internado, ele é curado e a gente economiza dinheiro, o paciente vai para casa e ele vive. O câncer não é uma sentença de morte. Cada vez mais a gente evolui no conhecimento da doença e isso possibilita novas terapias, novas abordagens, novas visões. Então hoje a gente tem um controle muito melhor da doença quando ela é detectada, e uma questão muito importante da gente dizer é que quanto mais cedo ela for detectada, maiores as chances desse paciente se curar da doença. E a gente tem mais gente vivendo com a doença do que morrendo da doença. A gente tem cerca de 60% a 70% dos pacientes com câncer, de uma forma geral, sobrevivendo pós-diagnóstico. E a gente sonha em poder contribuir para que essa população, que é muito pobre, normalmente é uma doença que dá muito mais, 5 vezes mais em homens do que em mulheres, homens que beberam a vida toda, muitas vezes são abandonados pela família. A gente sonha em fazer uma diferença na vida dessas pessoas, dar dignidade, dar uma condição melhor de vida para elas. É isso que um pesquisador faz. O pesquisador tenta transformar realidades perversas, injustas, desiguais, em realidades mais justas, onde o sonho de viver possa valer a pena.